voltando aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Indo para a finalização, aí, pegando o rescaldo daquelas empresas que nós ainda não analisamos por decorrência dos resultados do primeiro trimestre de 2023, aquelas que são compatíveis, evidentemente, com as empresas que fazem parte da carteira aqui do canal, para que a gente possa fazer um comparativo e verificar se está aí surgindo alguma oportunidade que nós possamos investir dentro da mesma linha. E hoje vamos dar uma olhada na Alupar. E os dividendos da Alupar, o que nós temos a dizer sobre isso? O que a empresa tem a dizer sobre isso? E para fazer esse vídeo, vou me utilizar aqui do release de resultados da companhia. Também vou me utilizar das informações trimestrais que obedecem o IFRS, então as demonstrações contábeis seguindo os padrões internacionais, e por fim aqui a teleconferência, ou melhor, as lâminas que foram apresentadas por decorrência da teleconferência de resultados. Que a gente pode ver alguma coisa aqui da companhia, principalmente naquilo que ela chama de eventos subsequentes. O primeiro deles foi esse acordo de acionistas que foi assinado agora em abril de 2023. O objetivo aqui foi regular a relação da Alupar e a Eletronorte dentro desse empreendimento aqui de transmissão, cuja receita anual permitida, a RAP, 366 milhões. Este outro empreendimento de transmissão, que é a empresa de transmissão baiana, onde foi realizado aqui o exercício de compra e aumento da participação, opção de compra aqui de 35.825 ações, chegando a 51%, o montante investido aqui de 2,7 milhões. Nós estamos aqui falando desse projeto como um todo, uma extensão de 446 quilômetros para uma receita anual permitida naquilo que diz respeito à Alupar. Veja, dos 171 milhões da RAP, 111, deixa eu só melhorar aqui essa visualização, 111,15 milhões são da Alupar. Outro evento subsequente foi aqui da ELTE, que é como está muito pequenininho aqui, por isso que eu tenho que olhar bem em cima. É a empresa litorânea de transmissão de energia. Veja que a ideia é a entrada em operação comercial aqui a partir de janeiro de 2024, e nós estamos falando aí de uma RAP de 67,8 milhões. Outro evento interessante foi justamente aqui esse pagamento de dividendos recorde. Foi aprovado agora em 2023, a aprovação foi no dia 17 de abril de 2023. Com isso, esse pagamento evolui aqui, segundo a companhia, de forma bastante significativa, considerando a Unity passando de 69 centavos para R$ 1,44 na Unity. Nós vamos considerar, para fins de análise da companhia, a ação ordinária, a LUP3. Além disso, conforme nós também mencionamos aqui no canal, houve uma bonificação que foi aprovada na mesma Assembleia do dia 17 de abril de 2023, onde foi dada 4 novas ações para cada 100 ações que o acionista possuía. Com isso, você pode verificar que se chegou aqui a esse aumento de 35,2 milhões de ações, seguindo as proporções das ONs e PNs, e o aumento capital aqui de 328,8 milhões. E depois, lá no nosso quadro de indicadores, nós vamos verificar qual foi o impacto real disso sobre a análise que nós fazemos da ação. Algo que eu particularmente gosto muito nas apresentações da Alupar é justamente esse quadro que a Alupar traz aqui, onde nós podemos verificar, por exemplo, um resumo dos principais indicadores. Aqui no caso está segundo o IFRS, que é o societário, que é a parte que nós mais gostamos, porque justamente são esses dados que nós transpomos depois para o quadro lá no final. E também ele traz aqui a Alupar traz aqui dentro de um parâmetro comparativo que a gente possa verificar como se dá o regulatório. Então, a gente tem os dois aspectos aí que a gente possa
estabelecer um comparativo sobre esses indicadores, mas principalmente aqui você consegue ver de onde nós tiramos as informações que nós levamos lá para aquele nosso quadro, de uma forma bem simplificada, como por exemplo aqui a receita líquida, o lucro líquido. Veja que tem dois aqui, ó, tem o lucro líquido consolidado, que aí é a Alupar como um todo, e é onde você vai fazer parte aqui, dentro da distribuição de dividendos, que é o lucro líquido da controladora. E considerando o IFRS, você pode verificar aqui a receita líquida, ela tem essa redução aqui de 21%, então ela fica aqui em 1 bilhão, enquanto que o lucro líquido ele sofre aqui uma redução de 431 milhões para 230 milhões, e veja aqui o impacto que ocorre em função aqui, ó, do EBITDA da companhia. E a explicação para a companhia foi por conta da redução da queda da correção monetária. A gente pode verificar dois aspectos aí. O primeiro deles, ele vai acontecer em cima daquilo que é parte da dívida da companhia, e evidentemente isso vai influenciar aqui no resultado financeiro, uma vez que a dívida da companhia ela está atrelada tanto ao IPCA quanto aos juros básicos da nossa economia. Além disso, a gente precisa também considerar a redução dos indicadores macroeconômicos, uma vez que, por exemplo, muitos dos reajustes sofridos pela companhia são em função, naquelas RAPs, aquelas receitas anuais permitidas, em função da inflação. Já quando olhamos aqui para os resultados, segundo o regulatório, a gente pode verificar que a receita líquida tem um crescimento aqui de 11%, claro, aqui já está mais atrelado justamente às variações em função da receita anual permitida. E a gente verifica aqui que a redução do lucro líquido já não é tão significativa, de 166 para 144 milhões. No entanto, veja aqui o quanto sofre em função aqui do resultado financeiro. Quanto ao endividamento, veja que a dívida total, aqui no caso da controladora, ela é de 691 milhões, mas como ela tem um caixa aqui muito significativo, de mais de 1 bilhão, então a sua dívida líquida é de menos 320 milhões. Olhando para o consolidado, que é o que nós vamos transportar para a nossa tabela final, a gente verifica aqui que a dívida total da companhia, a dívida bruta, 11,7 bilhões, como a companhia tem um caixa aqui de 3 bi, então a sua dívida líquida fica em 8,7 bilhões. Aqui no release de resultados, se nós formos na página 3, você vai verificar aqui que nós vamos encontrar justamente o endividamento do ponto de vista de alavancagem da companhia. Veja aqui estão aqueles 8,7 bilhões de dívida líquida, e com isso a dívida líquida sobre o EBITDA da companhia fica aqui em 3,2, que também nós vamos transportar para a nossa tabela final. A companhia entende esse endividamento como um endividamento confortável, ele está mais ou menos dentro do padrão de outras empresas do mesmo segmento, mas o que você precisa prestar atenção aqui é que nos meses de junho e dezembro de 2023 haverá aquele grande leilão de transmissão, e se as empresas estiverem muito alavancadas, então elas acabam tendo algum comprometimento justamente na hora de serem mais competitivas. Parece que pode ser o caso da Alupar. Com relação a dividendos, observe que a companhia fez declaração de dividendos intercalares no dia 10 de maio de 2023, para quem tinha posição acionária no dia 15, no fechamento do pregão, 15 de maio de 2023. Então, quem tinha lá atrás teve direito a receber esses 12 centavos aqui por unit. Ou, se você quiser ver do ponto de vista como nós estamos falando de ações ordinárias e preferenciais, 4 centavos por ação ordinária ou ação preferencial, sendo que a companhia paga o mesmo valor. E agora vamos dar uma olhada quando a gente transporta todos esses resultados da companhia para a nossa tabela de indicadores. Com os dados que nós levantamos, nós temos condições agora de fazer a nossa projeção. Veja que lá, por decorrência do quarto trimestre de 2022, quando fizemos a análise dos resultados da companhia, nós fizemos uma projeção de 4 bilhões aqui aproximadamente de receita líquida.
os resultados que a companhia apresentou no primeiro trimestre, estamos aqui dentro do mesmo patamar, um pouquinho menos dos 4 bilhões. O lucro líquido da companhia como um todo, 1,7, e ele está aqui em 1,5, uma redução aqui até de 200 significativa, mas onde você vai fazer jus a receber proventos, que é o lucro líquido da controladora de 971, fica aqui também 922 milhões. Com essa projeção, e verifique aqui que a companhia ela tinha 879 milhões de ações, então agora ela tem 914 por conta daquela bonificação. Com isso, e considerando aqui a possibilidade do pagamento de 52% de payout, a companhia tem condições aqui de fazer a distribuição e já está até projetado de 52 centavos. Se ela fizer essa distribuição, que ela está fazendo, né, através de dividendos intercalares, já tem projeção para pagamento agora, mas isso aí também vai se estender ao longo do ano. Ela tem, com esses 52 centavos, se nós dividirmos isso por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, nós vamos chegar num preço teto, que é o máximo que vamos pagar pela ação, de R$ 8,75. Nos últimos 5 anos, a companhia pagou aqui aproximadamente 26 centavos, o que dá um preço teto de R$ 4,37. No momento que eu estava gravando esse vídeo, a ação estava cotada a R$ 9,64. Considerando o patrimônio líquido que levantamos da companhia de 7,1 bilhão, um crescimento aqui na variação trimestral do quarto trimestre de 2022 para o primeiro de 2023 de 3,23%. Para esse preço da ação, nós temos um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 1,23. Esse número indica que quando está acima de 1, entre 1 e 2, a gente considera que a ação está dentro do seu preço. Já para o PL, que é o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 9,55, então você vai levar em torno de 9 anos e meio para receber em função do lucro líquido, se você comprar essa ação aqui a R$ 9,64. Mas considerando esses R$ 9,64, veja que tanto o nosso preço teto, quando olhamos para a nossa projeção, que é o futuro em 8,75, ele está acima, e quando olhamos para o passado, que é de R$ 4,37, que ele também está muito acima, é um indicativo aqui de que essa ação, a nosso ver, ela não está se oferecendo. Então, nesse caso, ou a Alupar aumenta os seus proventos, ou é necessário que reduza o preço da ação dentro do mercado. Essa é a nossa avaliação. O outro aspecto aqui é que a companhia ela não dá perspectiva de aumento desses proventos, uma vez que ela precisa participar desses 2 leilões que eu mencionei agora há pouco, em junho e dezembro de 2023. E aqui no final eu deixo, como sempre, uma tabela comparativa. Agora nós temos a Alupar, nós temos também a ISA-CETEP, TRPL3, TRPL4, a Auren e a Taesa, para que você tire as suas conclusões daquela ação que, eventualmente, uma possibilidade de escolha, ela vai se enquadrar melhor com a sua carteira. Isso aqui vai para o Instagram do canal, mh.investir, e lá você vai poder olhar de uma forma mais detalhada. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Mais uma empresa que nós analisamos aqui no canal, estabelecemos patamares comparativos e esclarecemos as questões da Alupar em relação tanto a dividendos quanto a sua bonificação. E você agora pode verificar se ela é de acordo com a sua carteira, uma vez que, pelo que nós já mostramos aqui, ela não está assim ajustada para os parâmetros da carteira do canal. Dito isso, eu vou ficando por aqui, me despedindo de você, esperando que você tenha gostado e deixando, como sempre, o meu grande abraço!